Milionário descobre que mãe está grave ao ver as irmãs negras idênticas ao seu primeiro amor. Lucas nunca imaginou que uma simples ligação poderia virar sua vida de cabeça para baixo em segundos. Ele estava no topo do mundo, na cozinha da sua mansão gigantesca em São Paulo, tomando um café caro, quando o telefone tocou. A voz do hospital do interior, gélida, cortante. Seu mãe está gravemente doente. Você precisa vir imediatamente. Um nó cresceu em sua garganta. Mãe? Gravidez? Ele, que sempre fugiu da cidade onde cresceu, foi pego de surpresa. Sem pensar duas vezes, fechou a agenda lotada e embarcou no carro preto que reluzia na garagem. A cidade natal parecia outra quando ele chegou. As ruas apertadas, os prédios antigos, as praças modestas, tudo parecia sussurrar seu passado. Aquele que ele tentou apagar. E de repente, diante de uma esquina, o inesperado. Duas jovens negras, idênticas, se movendo como espelhos uma da outra. O coração de Lucas congelou. Era como se o tempo tremesse ali, naquele instante. Elas tinham um sorriso largo, o jeito da Ana. A menina que ele amou loucamente e que nunca saiu da sua mente. As duas irmãs chamavam a atenção. Uma aura misteriosa rondava elas. Passantes cochichavam, olhares curiosos se fixavam. Quem serão? Parecem ter saído de um sonho, alguém murmurou. Lucas sentiu um arrepio que atravessou sua pele fina. Não era só semelhança. Havia algo mais, algo que mexia com dores antigas, esquecidas. Ele se aproximou devagar. O ar parecia pesar mais a cada passo. As meninas sorriam, mas havia tristeza nos olhos delas. Lucas quase não reconheceu a cidade que viveu, agora cheia de memórias cruas e esquecidas se esvaindo em seu peito. Cada rua, cada canto trazia um pedaço do que ele fugia. O som distante de crianças brincando, o cheiro úmido da chuva recente, a imagem de Ana, dançando descalça naquele parque onde tudo começou. Mas o tempo não esperava. A doença da mãe avançava rápido, as notícias pelo celular eram cada vez piores. E no meio desse caos, Lucas sentia a ligação inexplicável com aquelas duas irmãs, um enigma que dava voltas na sua cabeça como um filme ruim que não sai da tela. Descobrir que sua mãe guardava segredos soturnos, coisas que poderiam quebrar os laços de todos que ele amava, trouxe um peso quase insuportável. No quarto silencioso do hospital, Lucas sentiu o ar rarefeito, o coração quase pulando para fora. O passado e o presente colidiam brutalmente, enquanto as irmãs, tão parecidas com Ana, pareciam trazer as respostas ou as perguntas certeiras demais. Ele hesitou, o rosto marcado pela dúvida e medo. Como encarar tudo isso? Lutar contra os próprios fantasmas ou proteger aqueles que ainda podiam ser salvos? A resposta estava ali, no meio da tempestade, quando um segredo chocante explodiu na sua frente, fazendo o chão desaparecer sob seus pés. E a pergunta mais difícil veio. O futuro, agora, estava em suspenso. E a única certeza era que nada mais seria como antes. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas ficou paralisado, os olhos fixos nas irmãs. A conexão que sentia era intensa, mas ao mesmo tempo, uma sombra se formava na sua mente. Ele precisava de respostas. Com um impulso, foi até elas e, antes que pudesse pensar melhor, abriu a boca. Oi, vocês. Considerações estranhas. Abis a boca. Abriu a boca e arrancou. Oi, vocês. Parecem tão familiares.
As irmãs se entreolharam. Uma delas franziu a testa, a outra sorriu com uma tristeza palpável. Lucas se lembrou de Ana e do amor platônico que sentira. Um amor que agora parecia tão distante. O nó na garganta aumentava. No fundo, ele sentia que havia algo mais, algo oculto. Então, uma voz familiar cortou o ar. Era a esposa de um antigo colega do colégio, que passava ali e, ao ver Lucas, gritou: "Você voltou, Lucas! O que você está fazendo aqui?" Ele se virou e forçou um sorriso, mas seu coração estava acelerado. Antes que pudesse responder, a mulher puxou uma ordem de urgência da sua boca. "Você não soube? É muito sério." O mundo dele parecia girar. "Sério? O que está acontecendo com a minha mãe?" Enquanto ele tentava digerir isso, o celular vibrou no bolso. Abriu e leu a mensagem que tremia na tela. Era do hospital. "Desculpe, é hora de entrar. A situação da sua mãe piorou." Os olhos das irmãs estavam fixos nele, como se soubessem o que estava prestes a acontecer. Com um impulso, ele correu em direção ao hospital, o ar denso ao seu redor. Cada passo parecia um peso. Cada batida de seu coração pulsava como um tambor. Quando entrou no quarto da sua mãe, o que viu o desarmou. A mulher que sempre o acolheu estava conectada a uma máquina. Mas não era apenas a brutalidade da cena. Era a expressão nos olhos dela. O reconhecimento de que algo havia sido incorporado ao seu silêncio. "Lucas", disse a mãe com dificuldade, seu olhar vagando. Ele segurou sua mão, desejando ardentemente que estivesse ali. E então, a bomba. "Você sabe que não sou seu único filho?" "O quê?" Ele ficou paralisado, a mente zunindo. Não estava preparado para isso. "Como assim?" Ela respirou fundo, os olhos já marejados. "Sua verdadeira irmã. Ela estava com você a vida toda. As meninas." Lucas, estupefato, olhou para a porta. As irmãs estavam ali, na entrada, ouvindo tudo. O tempo parecia ter congelado. A verdade pesava no ar, cortante, como um fio de faca. Eu não entendo." "Elas são minhas irmãs?" A incredulidade transparecia. A mãe hesitou, mas antes de falar, outra enfermeira entrou, interrompendo o pesadelo particular de Lucas. Olhou para ele com uma expressão de compaixão, antes de direcionar seu olhar para a mãe. "Desculpe interromper. Precisamos agir imediatamente. Seu estado está em risco." A mulher assentiu lentamente, e Lucas, agora numa tempestade de emoções, olhou para as irmãs. O que ele desejava fazer? Perguntar, gritar, fechar os olhos e acordar desse pesadelo. Mas uma urgência o impelia a ficar. No final das contas, você pode nunca conhecer a verdade toda, mas enfim. A mãe falou, sua voz se apagando aos poucos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Ele não podia apenas deixar tudo isso passar. Tinha que descobrir tudo. E enquanto a mão sucumbia às lágrimas silenciosas, Lucas olhou uma vez mais para as irmãs. Um mistério agora, envolvendo seus próprios laços de sangue. O ar estava pesado, o silêncio repleto de segredos não ditos. E a única pergunta que restava na mente de Lucas era: como isso mudaria tudo? Ele estava em uma encruzilhada, e o que deveria ser um momento de despedida, agora se tornava a inquietude de um novo começo. Ou um terrível fim. Lucas estava paralisado, os olhos fixos nas irmãs. A conexão que sentia era intensa, mas ao mesmo tempo uma sombra se formava na sua mente. Ele precisava de respostas. Com um impulso, foi até elas e, antes que pudesse pensar melhor, abriu a boca. "Oi, vocês parecem tão familiares." As irmãs se entreolharam, uma delas franziu a testa, a outra sorriu com uma tristeza palpável. Lucas se lembrou de Ana e do amor platônico que sentira. Um amor que agora parecia tão distante. O nó na garganta aumentava. No fundo, ele sentia que havia algo mais, algo oculto. Então, uma voz familiar cortou o ar. Era a esposa de um antigo colega do colégio que passava ali. E ao ver Lucas, gritou: "Você voltou! Lucas, o que você está fazendo aqui?"
Ele se virou e forçou um sorriso, mas seu coração estava acelerado. Antes que pudesse responder, a mulher puxou uma ordem de urgência da sua boca. Você não soube? É muito sério. O mundo dele parecia girar. Sério? O que está acontecendo com a minha mãe? Enquanto tentava digerir isso, o celular vibrou no bolso. Abriu e leu a mensagem que tremia na tela. Era do hospital. Desculpe, é hora de entrar. A situação da sua mãe piorou. Os olhos das irmãs estavam fixos nele, como se soubessem o que estava prestes a acontecer. Com um impulso, ele correu em direção ao hospital. O ar denso ao seu redor. Cada passo parecia um peso. Cada batida do seu coração pulsava como um tambor. Quando entrou no quarto da sua mãe, o que viu o desarmou. A mulher que sempre o acolheu estava conectada a uma máquina. A expressão nos olhos dela, o reconhecimento de que algo havia sido incorporado ao seu silêncio. Lucas, disse a mãe com dificuldade. Ele segurou sua mão, desejando ardentemente que estivesse ali. E então a bomba. Você sabe que não sou seu único filho? O quê? Ele ficou paralisado, a mente zunindo. Não estava preparado para isso. Como assim? Ela respirou fundo, os olhos já marejados. Sua verdadeira irmã. Ela estava com você a vida toda. As meninas. Lucas olhou para a porta. As irmãs estavam ali, na entrada, ouvindo tudo. O tempo parecia ter congelado. A verdade pesava no ar, cortante, como um fio de faca. Eu não entendo. Elas são minhas irmãs? A mãe hesitou, mas antes de falar, outra enfermeira entrou, interrompendo o pesadelo particular de Lucas. Olhou para ele com compaixão, antes de direcionar seu olhar para a mãe. Desculpe interromper. Precisamos agir imediatamente. Seu estado está em risco. A mulher assentiu lentamente, e Lucas, numa tempestade de emoções, olhou para as irmãs. O que ele desejava fazer? Perguntar, gritar, fechar os olhos e acordar desse pesadelo? Mas uma urgência o impelia a ficar. No final das contas, você pode nunca conhecer a verdade toda, mas, enfim, a mãe falou, sua voz se apagando aos poucos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Ele não podia apenas deixar tudo isso passar. Tinha que descobrir tudo. E enquanto a mãe sucumbia às lágrimas silenciosas, Lucas olhou uma vez mais para as irmãs. Um mistério agora envolvendo seus próprios laços de sangue. O ar estava pesado, o silêncio repleto de segredos não ditos. Então, de repente, uma sirene alta começou a tocar. As luzes do corredor piscaram e o alvoroço aumentou. As enfermeiras correram, o caos instalado no hospital era palpável. Lucas sentiu que sua cabeça girava, mas não tinha mais tempo para pensar. Ele precisava agir. A porta do quarto se abriu com força. Um médico, pálido e preocupado, surgiu e, sem aviso, olhou para Lucas e as irmãs. Uma expressão de choque se instalou em seu rosto. Onde você está? Precisamos de você, ele gritou para uma enfermeira. Lucas não entendeu. A tensão era densa. O médico, sem parar, virou-se para Lucas e declarou: precisamos que você assine essa autorização de emergência. A sua mãe, ela não é só uma doente comum. Recebemos novos dados sobre sua saúde que mudam tudo. A mente de Lucas disparou. O que era tudo isso? O que os dados novos poderiam significar? A enfermeira, enquanto isso, olhava para as irmãs com uma expressão que sugeria que havia algo mais. As irmãs começaram a sussurrar entre si, parecendo cada vez mais pálidas. Uma delas olhou fundo nos olhos de Lucas e disse: não somos apenas irmãs. Nós somos a conexão que você nunca soube que tinha. E naquele momento, o chão desmoronou sob seus pés. A verdade que Lucas buscava não era apenas sobre atravessar horrores familiares, mas algo bem mais profundo, algo que desafiava tudo o que ele sabia. E as palavras que acabou de ouvir ecoavam em sua mente como um tambor, eternamente repetindo: o que vocês realmente são. E a única certeza que restava era que nada jamais seria como antes. O futuro dele agora se espalhava em um abismo de incertezas, e a única coisa que Lucas sabia com clareza
era que precisava descobrir a verdadeira essência de seus laços, antes que fosse tarde demais. Lucas estava paralisado, os olhos fixos nas irmãs. A conexão que sentia era intensa, mas ao mesmo tempo, uma sombra se formava na sua mente. Ele precisava de respostas. Com um impulso, foi até elas, e antes que pudesse pensar melhor, abriu a boca. Oi! Vocês parecem tão familiares. As irmãs se entreolharam, uma delas franziu a testa, a outra sorriu com uma tristeza palpável. Lucas se lembrou de Ana e do amor platônico que sentira, um amor que agora parecia tão distante. O nó na garganta aumentava. No fundo, ele sentia que havia algo mais, algo oculto. Então uma voz familiar cortou o ar. Era a esposa de um antigo colega do colégio, que passava ali, e ao ver Lucas, gritou: "Você voltou!" "Lucas, o que você está fazendo aqui?" Ele se virou e forçou um sorriso, mas seu coração estava acelerado. Antes que pudesse responder, a mulher puxou uma ordem de urgência da sua boca. "Você não soube? É muito sério." O mundo dele parecia girar. "Sério? O que está acontecendo com a minha mãe?" Enquanto tentava digerir isso, o celular vibrou no bolso. Abriu e leu a mensagem que tremia na tela. Era do hospital. "Desculpe, é hora de entrar. A situação da sua mãe piorou." Os olhos das irmãs estavam fixos nele, como se soubessem o que estava prestes a acontecer. Com um impulso, ele correu em direção ao hospital, o ar denso ao seu redor. Cada passo parecia um peso. Cada batida do seu coração pulsava como um tambor. Quando entrou no quarto da sua mãe, o que viu o desarmou. A mulher que sempre o acolheu estava conectada a uma máquina. A expressão nos olhos dela, o reconhecimento de que algo havia sido incorporado ao seu silêncio. "Lucas", disse a mãe com dificuldade. Ele segurou sua mão, desejando ardentemente que estivesse ali. E então, a bomba. "Você sabe que não sou seu único filho." "O quê?" Ele ficou paralisado, a mente zunindo. Não estava preparado para isso. "Como assim?" Ela respirou fundo, os olhos já marejados. "Sua verdadeira irmã. Ela estava com você a vida toda. As meninas, como?" Lucas olhou para a porta. As irmãs estavam ali, na entrada, ouvindo tudo. O tempo parecia ter congelado. A verdade pesava no ar, cortante, como um fio de faca. Eu não entendo. Elas são minhas irmãs?" A mãe hesitou, mas antes de falar, outra enfermeira entrou, interrompendo o pesadelo particular de Lucas. Olhou para ele com compaixão antes de direcionar seu olhar para a mãe. "Desculpe interromper. Precisamos agir imediatamente. Seu estado está em risco." A mulher assentiu lentamente, e Lucas, numa tempestade de emoções, olhou para as irmãs. O que ele desejava fazer? Perguntar, gritar, fechar os olhos e acordar desse pesadelo? Mas uma urgência o impelia a ficar. No final das contas, você pode nunca conhecer a verdade toda, mas enfim. A mãe falou, sua voz se apagando aos poucos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Ele não podia apenas deixar tudo isso passar. Tinha que descobrir tudo. E enquanto a mãe sucumbia às lágrimas silenciosas, Lucas olhou uma vez mais para as irmãs. Um mistério agora envolvendo seus próprios laços de sangue. O ar estava pesado, o silêncio repleto de segredos não ditos. Então, de repente, uma sirene alta começou a tocar. As luzes do corredor piscaram, e o alvoroço aumentou. As enfermeiras correram. O caos instalado no hospital era palpável. Lucas sentiu que sua cabeça girava, mas não tinha mais tempo para pensar. Ele precisava agir. A porta do quarto se abriu com força. Um médico, pálido e preocupado, surgiu e, sem aviso, olhou para Lucas e as irmãs. Uma expressão de choque se instalou em seu rosto. "Onde você está? Precisamos de você!" Ele gritou para uma enfermeira. Lucas não entendeu. A tensão era densa. O médico, sem parar, virou-se para Lucas e declarou: "Precisamos que você assine essa autorização de emergência. A sua mãe. Ela não é só uma doente comum. Recebemos novos dados sobre sua saúde que mudam tudo." A mente de Lucas disparou. O que era tudo isso?
O que os dados novos poderiam significar? A enfermeira, enquanto isso, olhava para as irmãs com uma expressão que sugeria que havia algo mais. As irmãs começaram a sussurrar entre si, parecendo cada vez mais pálidas. Uma delas olhou fundo nos olhos de Lucas e disse: "Não somos apenas irmãs. Nós somos a conexão que você nunca soube que tinha." E naquele momento, o chão desmoronou sob seus pés. A verdade que Lucas buscava não era apenas sobre atravessar horrores familiares, mas algo bem mais profundo. Algo que desafiava tudo o que ele sabia. Poderia ele realmente ter conhecido aquelas irmãs durante toda a vida, sem perceber? Um turbilhão de confusão o envolveu. Ele não podia mais ignorar as provas que aquelas garotas representavam. A urgência crescia em sua garganta. E como se o universo estivesse conspirando, um grito ecoou pelo corredor. Era alto e agudo, cortando a tensão como uma faca. Lucas virou-se, ainda segurando a mão da mãe, e viu uma das enfermeiras sair correndo, o rosto pálido. "Enque-se rápido. A situação é crítica." O coração de Lucas batia descompassado. Tudo estava em um fio. E ao mesmo tempo que a revelação sobre as irmãs o deixava apavorado, a saúde da mãe ia se deteriorando bem diante dele. Ele não sabia se deveria lidar com uma verdade tão chocante ou focar na mulher que o trouxe ao mundo. Então, a irmã que não tinha nome dos dois, a que o olhava com intensidade, soltou a bomba. "Se você soubesse que elas não são só suas irmãs, mas também um dos motivos para as complicações da sua mãe." O mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. O que isso significava? A atmosfera pesou. E com uma fraqueza extrema, Lucas se apoiou na cama. Ele tinha que saber mais, mas o tempo estava esgotando. O relógio do hospital parecia contar cada batida do seu coração. E assim, a única certeza que restava a ele era que a revelação que se aproximava tinha o poder de não somente destruir sua vida, como também redefinir cada laço que um dia acreditou ter, o futuro. Lucas estava paralisado, os olhos fixos nas irmãs. A conexão que sentia era intensa, mas ao mesmo tempo uma sombra se formava na sua mente. Ele precisava de respostas. Com um impulso, foi até elas e antes que pudesse pensar melhor, abriu a boca. "Oi, vocês parecem tão familiares." As irmãs se entreolharam. Uma delas franziu a testa. A outra sorriu com uma tristeza palpável. Lucas se lembrou de Ana e do amor platônico que sentira, um amor que agora parecia tão distante. O nó na garganta aumentava. No fundo, sentia que havia algo mais, algo oculto. Então, a irmã que parecia mais à frente sussurrou algo para a outra, com os olhos fixos em Lucas, como se estivesse esperando o momento perfeito para falar. Quando finalmente se virou, sua expressão era sombria. "Não somos apenas irmãs," ela disse, a voz baixa, mas firme. "Nós somos a ligação que você nunca soube que tinha." Lucas sentiu suas pernas fraquejarem. O que isso poderia significar? Os pensamentos dele saltavam de um lado para o outro. Mas antes que pudesse digerir essa informação, um grito ecoou pelo corredor. Todos se viraram. Uma enfermeira saiu correndo, pálida, o olhar aflito. "O que aconteceu?" Lucas gritou, a inquietação queimando dentro dele. A enfermeira ignorou sua pergunta e passou apressada. As unidades de terapia intensiva eram seguras, mas a frustração dele só aumentava. A urgência do momento se intensificou. O médico apareceu em seguida, pálido e preocupado, como se estivesse em uma missão de vida ou morte. "Estamos precisando de você," ele gritou, olhando fixamente para Lucas. "Que eu esqueci agora." O coração de Lucas disparou. Ele olhou de volta para as irmãs, sentindo a conexão delas se intensificando. As duas estavam em choque, mas uma delas, com lágrimas nos olhos, parecia prestes a falar novamente. "Você não entende," ela disse, mas as palavras pegaram no gargalo. E médico interrompeu, visivelmente nervoso. "Sua mãe, vamos agir, mas você deve saber que ela não é a única que está em perigo." Lucas sentiu um frio na espinha. As irmãs apertaram as mãos uma da outra. Um misto de medo e comoção nos rostos. O silêncio foi cortado por um bip agudo de uma máquina, mais frequente e angustiante.
As luzes do corredor começaram a piscar, e o tempo parecia passar mais devagar. O que vocês estão escondendo de mim? Lucas questionou, a voz entrecortada. Então, a irmã mais velha deu um passo à frente, o olhar firme agora. Não só sua mãe, mas nós também corremos risco. Nossa ligação é a mesma que a dela. Fomos todas. Foi nesse instante que a sirene começou a tocar e um alvoroço tomou conta do ambiente. Lucas ficou paralisado, enquanto homens e mulheres de branco corriam de um lado para o outro. Ele sentiu o chão desmoronar sob os pés. A verdade que estava prestes a ser revelada poderia redefinir tudo. Olhos fixos nas irmãs, Lucas assistiu enquanto elas compartilhavam um olhar de entendimento. A irmã que havia falado antes começou a se aproximar lentamente. As palavras vinham a seguir, como se estivesse pesando cada sílaba antes de se atrever a pronunciar. Nós somos filhas dela também, Lucas. E não apenas isso, nós somos do mesmo pai. O choque foi como uma lâmina através de sua mente. Ele tentava processar a enormidade daquela revelação. Mas a situação foi cortada pelo médico, que declarou como urgência. Precisamos que você assine esta autorização de emergência. O estado da sua mãe é grave. A admissão de que aquelas meninas eram suas irmãs, o mesmo sangue correndo nas veias de todos eles, reverberava na cabeça dele. A conexão com elas agora parecia muito mais profunda, muito mais complexa e absolutamente devastadora. Lucas olhou para suas irmãs, sua respiração pesada, e sentiu que toda a sua vida havia sido construída em uma base de mentiras. O amor que sentira por Ana agora parecia sombras. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido nas brumas do passado? Enquanto a sirene soava e a urgência do momento o cercava, Lucas se perguntava se o amor e a dor que agora compartilhavam o levariam à cura ou ao completo desespero. Como se o universo estivesse prestes a balançar suas próprias regras. A conexão que sentia era intensa, mas ao mesmo tempo uma sombra se formava na sua mente. Ele precisava de respostas. Um impulso foi a delas, e antes que pudesse pensar melhor, abriu a boca. Oi, vocês parecem tão familiares. As irmãs se entreolharam. Uma delas franziu a testa, a outra sorriu com uma tristeza palpável. Lucas se lembrou de Ana e do amor platônico que sentira, um amor que agora parecia tão distante. O nó na garganta aumentava. No fundo, sentia que havia algo mais, algo oculto. Então, a irmã que parecia mais à frente sussurrou algo para outra, com os olhos fixos em Lucas, como se estivesse esperando o momento perfeito para falar. Quando finalmente se virou, sua expressão era sombria. Não somos apenas irmãs, ela disse, a voz baixa, mas firme. Nós somos a ligação que você nunca soube que tinha. Lucas sentiu suas pernas fraquejarem. O que isso poderia significar? Os pensamentos dele saltavam de um lado para o outro, mas antes que pudesse digerir essa informação, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor ecoou pelo corredor. As luzes começaram a piscar e o som de sirene se intensificou. A atmosfera tornava-se cada vez mais elétrica. Uma enfermeira apareceu correndo, a expressão no rosto era de desespero. Precisamos de você imediatamente. Venham! Ela gritou, puxando Lucas pelo braço. O médico olhou para Lucas, a preocupação estampada em seu rosto. É grave. Sua mãe. Ela recebeu uma dose errada de medicação. Temos que agir agora. As palavras soaram como um soco no estômago de Lucas. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. As irmãs também pareciam em choque. Elas trocaram olhares, um misto de preocupação e medo. O que você está fazendo aqui? A irmã mais nova perguntou, os olhos arregalados. Lucas tentou se concentrar. O que estava acontecendo? Ele se virou para a enfermeira. O que aconteceu com a minha mãe? Sua voz saiu carregada de ansiedade. O medicamento que administramos teve uma reação adversa. Precisamos estabilizá-la, agora. Ela pichou Lucas em direção à sala de emergência, a urgência batendo no fundo do estômago dele. Ao entrar no quarto de sua mãe,
O que viu o desarmou. Médicos e enfermeiros se agitam ao redor da cama. A máquina de monitoramento apitava em um ritmo frenético. A mãe, sempre tão forte, parecia tão frágil, tão pequena. O coração de Lucas disparou. Ele queria gritar, perguntar mil coisas, mas as palavras se perderam. Lucas, escute. O médico interrompeu, tentando focar a atenção dele. Sua mãe precisa de você agora. Sua presença é vital. Ele não entendeu. Como sua presença poderia ser vital? O que isso significava? Mas a interrupção não foi só no discurso. O chão sob seus pés estremeceu e um grito cortou o ar. Ela tá entrando em parada cardíaca. Essa frase ecoou na mente de Lucas como um aviso estrondoso. Ele olhou para as irmãs. Elas também estavam em choque. Mas agora a irmã mais velha imediatamente pegou a mão dele e sussurrou. Você precisa saber a verdade, Lucas. Nós somos as suas irmãs, mas também temos um papel a desempenhar. Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. O quê? O que isso queria dizer? As palavras se arrastaram pela mente de Lucas, enquanto a sala de emergência se tornava um caos total ao seu redor. Ele olhou de volta para sua mãe. A luz em seus olhos estava diminuindo, e a urgência do momento deixava a vaginal cada vez mais pesada. O que é que está acontecendo? Perguntou Lucas, a voz tremendo. O que você quer dizer? Ambas as irmãs olhavam fixamente para ele. A tensão era palpável. O que elas sabiam? Então, movendo-se lentamente, a irmã mais velha revelou um papel amassado de dentro da bolsa. Você precisa ver isso, antes que seja tarde demais. Lucas olhou, o coração afundando. Ele pegou o papel e começou a ler, mas suas mãos tremiam. As palavras saltavam da página. O que? O que é tudo isso? Sua visão começou a falhar. A revelação não era apenas chocante, era devastadora. Ele estava prestes a descobrir algo que mudaria a narrativa de sua vida para sempre. E naquele instante, enquanto as luzes piscavam e os gritos ecoavam, Lucas percebeu que a raiz de todos os segredos estava prestes a vir à tona, alongando-se como uma sombra densa sobre suas lembranças. Ele só sabia de uma coisa: o tempo estava se esgotando, e ele precisava decidir o que fazer com aquilo tudo. E a única certeza era que nada, absolutamente nada, seria como antes. Lucas estava paralisado, os olhos fixos nas irmãs. A conexão que sentia era intensa, mas ao mesmo tempo, uma sombra se formava na sua mente. Ele precisava de respostas. Com um impulso, foi até elas e, antes que pudesse pensar melhor, abriu a boca. Oi, vocês parecem tão familiares. As irmãs se entreolharam. Uma delas franziu a testa. A outra sorriu com uma tristeza palpável. Lucas se lembrou de Ana e do amor platônico que sentira. O amor que agora parecia tão... algo oculto. Então a irmã que parecia mais à frente sussurrou algo para a outra, com os olhos fixos em Lucas, como se estivesse esperando o momento perfeito para falar. Quando finalmente se virou, sua expressão era sombria. Não somos apenas irmãs, ela disse, a voz baixa, mas firme. Nós somos a ligação que você nunca soube que tinha. Lucas sentiu suas pernas fraquejarem. O que isso poderia significar? Os pensamentos dele saltavam de um lado para o outro. Mas antes que pudesse digerir essa informação, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor ecoou pelo corredor. As luzes começaram a piscar, e o som de sirene se intensificou. A atmosfera tornava-se cada vez mais elétrica. Uma enfermeira apareceu correndo. A expressão no rosto era de desespero. Precisamos de você imediatamente. Venham, ela gritou, puxando Lucas pelo braço. O médico olhou para Lucas, a preocupação estampada em seu rosto. É grave. Sua mãe, ela recebeu uma dose errada de medicação. Temos que agir agora. As palavras soaram como um soco no estômago de Lucas. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. As irmãs também pareciam em choque. Elas trocaram olhares, um misto de preocupação e medo. O que você está fazendo aqui? A irmã mais nova perguntou, os olhos arregalados. Lucas tentou se concentrar. O que estava acontecendo? Ele se virou para a enfermeira. O que aconteceu com a minha mãe? Sua voz saiu carregada de ansiedade.
O medicamento que administramos teve uma reação adversa. Precisamos estabilizá-la. Agora. Ela puxou Lucas em direção à sala de emergência, a urgência batendo no fundo do estômago dele. Ao entrar no quarto de sua mãe, o que viu o desarmou. Médicos e enfermeiros se agitam ao redor da cama. A máquina de monitoramento apitava em um ritmo frenético. A mãe, sempre tão forte, parecia tão frágil, tão pequena. O coração de Lucas disparou. Ele queria gritar, perguntar 1000 coisas, mas as palavras se perderam. Lucas, escute, o médico interrompeu, tentando focar a atenção dele. Sua mãe precisa de você agora. Sua presença é vital. Ele não entendeu. Como sua presença poderia ser vital? O que isso significava? Mas a interrupção não foi só no discurso. O chão sob seus pés estremeceu e um grito cortou o ar. Ela está entrando em parada cardíaca. Essa frase ecoou na mente de Lucas como um aviso estrondoso. Ele olhou para as irmãs. Elas também estavam em choque, mas agora a irmã mais velha imediatamente pegou a mão dele e sussurrou. Você precisa saber a verdade, Lucas. Nós somos as suas irmãs, mas também temos um papel a desempenhar. Sua mãe, ela não é quem você pensa que é. O quê? O que isso queria dizer? As palavras se arrastaram pela mente de Lucas, enquanto a sala de emergência se tornava um caos total ao seu redor. Ele olhou de volta para sua mãe. A luz em seus olhos estava diminuindo, e a urgência do momento deixava a vaginal cada vez mais pesada. O que está acontecendo? Perguntou Lucas, a voz tremendo. O que você quer dizer? Ambas as irmãs olhavam fixamente para ele. A tensão era palpável. O que elas sabiam? Então, movendo-se lentamente, a irmã mais velha revelou um papel amassado de dentro da bolsa. Você precisa ver isso, antes que seja tarde demais. Lucas olhou, o coração afundando. Ele pegou o papel e começou a ler, mas suas mãos tremiam. As palavras saltavam da página. O que é tudo isso? Sua visão começou a falhar. A revelação não era apenas chocante, era devastadora. Ele estava prestes a descobrir algo que mudaria a narrativa de sua vida para sempre. E naquele instante, enquanto as luzes piscavam e os gritos ecoavam, Lucas percebeu que a raiz de todos os segredos estava prestes a vir à tona, alongando-se como uma sombra densa sobre suas lembranças. Ele só sabia de uma coisa: o tempo estava se esgotando e ele precisava decidir o que fazer com aquilo tudo. A única certeza era que nada, absolutamente nada, seria como antes. E o que realmente significava ser família agora estava em questão, pendurado no fio da faca da revelação. Então uma explosão repentina cortou o ar. As luzes se apagaram e o alvoroço aumentou. Um barulho ensurdecedor tomou conta do ambiente. Lucas olhou em choque. As irmãs foram lançadas para o lado. E ele viu a porta do quarto arrebentar com a força de alguém entrando. E era ele, o pai que Lucas nunca conhecera, mas que agora estava ali, no meio do caos, com uma expressão de desespero no rosto. O que você está fazendo aqui? Pediu Lucas, a voz falhando. A respiração do pai era irregular, e suas palavras saíram em um sussurro dividido entre frustração e alívio. A verdade precisa ser dita antes que seja tarde demais. O que vinha a seguir, Lucas não poderia imaginar. O mundo virou à sua volta, e sua mente começou a estilhaçar sob o peso das revelações. O que o pai tinha a dizer poderia mudar tudo, e enquanto a realidade se desdobrava nas profundezas do desespero, Lucas percebeu que o caminho à frente estava coberto de incertezas e verdades que talvez ele nunca estivesse preparado para lidar. Lucas estava paralisado, os olhos fixos no pai sem saber como reagir. As palavras que saíram da boca dele eram como um raio cortando o ar pesado da emergência. O médico, com um semblante tenso, se moveu rapidamente, tentando organizar a confusão ao redor. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, a voz trêmula e desesperada. O pai, que ele nunca conhecera, estava ali, frente a frente, com um olhar de dor e determinação. Você não faz ideia do que está acontecendo. Não é? Ele disse, os olhos enterrados na expressão aflita de Lucas. Sua mãe, ela está gravemente doente porque decisões foram tomadas de forma errada. As mãos de Lucas tremeram
Era como se o chão sob seus pés estivesse escorregando. Ele olhava entre as irmãs e seu pai, o caos ao redor, misturando-se com uma confusão interna que parecia não ter fim. O que você quer que eu saiba? Lucas gritou, a urgência da situação apertando seu peito como uma prensa. A irmã mais nova, que até agora estava quieta, tomou coragem e falou: Nós não somos apenas irmãs. Nós somos o resultado de uma decisão que envolveu muito mais do que amor ou relações. Somos parte de um experimento. O quê? Um experimento? A revelação cortou a mente de Lucas. Era como se o ar tivesse sido expelido de seus pulmões. Ele quase recuou. Mas a irmã continuou, a voz agora mais firme. Nossa mãe foi parte de uma pesquisa médica. Algo que foi decidido antes de nós nascermos. E agora temos que lidar com as consequências disso. As palavras dela foram como uma tempestade, devastando tudo ao redor. Você está dizendo que somos experimentos? Lucas murmurou, sentindo seu mundo desabar. Sim, insistiu o pai, a respiração pesada. E a saúde da sua mãe está em risco por causa disso. Ela foi a primeira a se voluntariar, mas não tinha ideia de que sua saúde seria comprometida assim. A sala explodiu em murmúrios. Pessoas passando, a tensão se espalhando como fogo. O monitor na cama da mãe começou a apitar a uma frequência alarmante. Os médicos entraram freneticamente, fazendo o pai recuar. Lucas queria gritar, mas não conseguia. Ele mal conseguia processar o que acontecia. Mas por que você não me procurou antes? Lucas ergueu a voz, cada palavra saindo como um tiro. Você me abandonou! A situação era diferente. Eu tinha que me manter distante para protegê-los, mas agora é tarde demais. A expressão do pai era de culpa e dor. As irmãs estavam mais perto dele, mas a gravidade do que ouviu parecia envolvê-las. A verdade precisa ser revelada, disse a irmã mais velha, segurando a mão de Lucas. Não somos só irmãs, somos partes de um quebra-cabeça maior, e se não fizermos algo rapidamente, poderemos perder nossa mãe. Lucas olhou para a mãe, o rosto pálido, e a máquina ao seu lado apitava em um ritmo frenético. O coração dele disparava como nunca. A revelação chocante sobre ser parte de um experimento era demais. Ele precisava saber mais, mas não tinha tempo. Então, a porta do quarto se abriu com um estrondo de repente. Uma mulher entrou, com uma expressão de terror estampada no rosto. Era a médica que havia tratado de sua mãe. Precisamos agir agora, ela gritou, cortando o ar com a urgência. O olhar dela se fixou nos irmãos, e o rosto dela se transformou enquanto segurava um arquivo. Há algo que você precisa saber. Não é só a sua mãe. Há mais vidas em jogo, e isso envolve todos vocês. O que quer que estivesse prestes a ser revelado deixava Lucas à beira de um colapso. O que mais haveria de segredo? Ele olhou ao seu redor. O caos, o desespero. Tudo se tornava nebuloso. E tudo o que ele queria era saber a verdade. A única certeza que tinha era que a situação estava prestes a se intensificar de uma forma que ele nunca imaginara. Lucas estava paralisado, os olhos fixos no pai, sem saber como reagir. As palavras que saíram da boca dele eram como um raio cortando o ar pesado da emergência. O médico, com um semblante tenso, se movia rapidamente, tentando organizar a confusão ao redor. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, a voz trêmula e desesperada. O pai, que ele nunca conhecera, estava ali, frente a frente, com um olhar de dor e determinação. Você não faz ideia do que está acontecendo, não é? Ele disse, os olhos enterrados na expressão aflita de Lucas. Sua mãe, ela está gravemente doente porque decisões foram tomadas de forma errada. As mãos de Lucas tremeram. Era como se o chão sob seus pés estivesse escorregando. Ele olhava entre as irmãs e seu pai, o caos ao redor misturando-se com uma confusão interna que parecia não ter fim. O que você quer que eu saiba? Lucas gritou, a urgência da situação apertando seu peito como uma prensa. A irmã mais nova, que até agora estava quieta, tomou coragem e falou.
Nós não somos apenas irmãs. Nós somos o resultado de uma decisão que envolveu muito mais do que amor ou relações. Somos parte de um experimento. O quê? Um experimento? A revelação cortou a mente de Lucas. Era como se o ar tivesse sido expelido de seus pulmões. Ele quase recuou, mas a irmã continuou, a voz agora mais firme. Nossa mãe foi parte de uma pesquisa médica, algo que foi decidido antes de nós nascermos. E agora temos que lidar com as consequências disso. As palavras dela foram como uma tempestade, devastando tudo ao redor. Você está dizendo que somos experimentos? Lucas murmurou, sentindo seu mundo desabar. Sim, insistiu o pai, a respiração pesada. E a saúde da sua mãe está em risco por causa disso. Ela foi a primeira a se voluntariar, mas não tinha ideia de que sua saúde seria comprometida assim. A sala explodiu em murmúrios. Pessoas passando, a tensão se espalhando como fogo. O monitor na cama da mãe começou a apitar a uma frequência alarmante. Os médicos entraram freneticamente, fazendo o pai recuar. Lucas queria gritar, mas não conseguia. Ele mal conseguia processar o que acontecia. Mas por que você não me procurou antes? Lucas ergueu a voz, cada palavra saindo como um tiro. Você me abandonou. A situação era diferente. Eu tinha que me manter distante para protegê-los. Mas agora é tarde demais. A expressão do pai era de culpa e dor. As irmãs estavam mais perto dele, mas a gravidade do que ouviu parecia envolvê-las. A verdade precisa ser revelada, disse a irmã mais velha, segurando a mão de Lucas. Não somos só irmãs. Somos partes de um quebra-cabeça maior. E se não fizermos algo rapidamente, poderemos perder nossa mãe. Lucas olhou para a mãe, o rosto pálido, e a máquina ao seu lado apitava em um ritmo frenético. O coração dele disparava como nunca. A revelação chocante sobre ser parte de um experimento era demais. Ele precisava saber mais, mas não tinha tempo. Então, a porta do quarto se abriu com um estrondo de repente. Uma mulher entrou, com uma expressão de terror estampada no rosto. Era a médica que havia tratado de sua mãe. Precisamos agir agora! Ela gritou, cortando o ar com a urgência. O olhar dela se fixou nos irmãos, e o rosto dela se transformou enquanto segurava um arquivo. Há algo que você precisa saber. Não é só sua mãe. Há mais vidas em jogo. E isso envolve todos vocês. A mulher tossiu e continuou. A pesquisa teve mais participantes do que vocês imaginam. E uma delas, um dos sujeitos de teste, é você, Lucas. As palavras dela cortaram o ar. Lucas ficou paralisado, como se tivesse levado um soco. Ele piscou, atordoado. Como assim? Ele era parte do experimento? Tudo o que acreditava saber sobre si mesmo começou a desmoronar. Ele olhou para suas irmãs, tentando entender o que isso significava para eles e por que ninguém havia falado nada antes. As enfermeiras e médicos ao redor estavam num frenesi completo agora, mas Lucas ficou parado, capturado pela revelação. A ideia de que sua vida, suas memórias, tudo poderia ter sido manipulado era demais. Ele queria gritar, correr, mas suas pernas pareciam ter virado pedra. A médica continuou, percorrendo o olhar entre as irmãs e ele, como se esperasse uma reação. Precisamos da sua ajuda, Lucas. Você e suas irmãs estão conectados de uma maneira que precisamos entender. Não podemos esperar mais. O ar estava denso, quase pulsando com a energia das revelações. E enquanto o caos se desdobrava ao seu redor, Lucas teve um momento de clareza. Ele não estava apenas lutando por sua mãe. Agora estava lutando por si mesmo, por suas irmãs e por uma verdade que poderia ser devastadora para todos. A única certeza que restava era que a linha entre a vida e a morte, a verdade e a mentira, estava mais emaranhada do que ele jamais poderia imaginar. E a pergunta ecoou em sua cabeça. Quem ele realmente era? O que mais estava escondido? O futuro, agora, parecia um labirinto cheio de sombras. O ar estava carregado de tensão. A médica segurava o arquivo, uma expressão de urgência no rosto. Lucas sentiu o peito apertar. Era como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar. Não é só a sua mãe.
A médica insistiu, a voz firme, mas a preocupação em seus olhos era clara. Há uma conexão profunda entre vocês. Se não entendermos, todos podem estar em perigo. Lucas olhou para o pai, para as irmãs. A revelação da irmã mais velha ainda ecoava em sua mente. Eles eram parte de um experimento? Suas vidas tinham sido manipuladas? O que isso significava para ele, para elas? E agora, enquanto a situação se intensificava, ele precisava fazer uma escolha. Precisamos agir, e rápido, o médico gritou. A saúde da sua mãe é crítica, e a verdade pode ser a chave para salvá-la. A tensão cortava como uma faca. As irmãs estavam apavoradas, mas Lucas podia sentir a determinação delas. Ele não estava sozinho nessa luta. Ele olhou nos olhos delas, buscando conforto e força. O que temos que fazer? Perguntou, sentindo um nó na garganta. A médica respirou fundo, limpou a garganta e explicou rapidamente. Precisamos de uma amostra de sangue de todos vocês. A pesquisa identificou que há algo em seu DNA que pode ajudar sua mãe. Uma condição rara que foi ignorada por anos. O desespero encheu a sala. Lucas sentia seu coração acelerar. Ele hesitou por um momento, mas a imagem de sua mãe frágil no leito do hospital o impulsionou. Então vamos, façam o que for preciso, disse determinado. As irmãs assentiram. Elas também estavam prontas para lutar. Enquanto esperavam a equipe chegar, a irmã mais nova segurou a mão de Lucas. Uma conexão fraternal que agora parecia ainda mais forte. Eles eram um só, e juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Momentos depois, estavam cercados por enfermeiras, as agulhas entrando e saindo. Cada picada era um passo mais perto de salvar sua mãe. O monitor continuava a apitar, mas a energia na sala começou a mudar. Esperança. Esperança em meio ao caos. Logo após a coleta, a médica recebeu resultados preliminares. Ela sorriu levemente, mas a seriedade voltava a dominá-la. Parece que existe uma chance, ela disse, os olhos iluminados. O que descobrimos pode ser a chave. Lucas sentiu um alívio momentâneo. Era a primeira boa notícia em dias. Mas não havia tempo a perder. E agora? Como salvamos minha mãe? Questionou. Precisamos administrar um tratamento de emergência. Será arriscado, mas podemos estabilizá-la. A médica explicou rapidamente. Dependendo da reação, ela pode já estar a caminho da recuperação. O tempo pareceu parar. Lucas olhou para as irmãs. Elas estavam mais do que prontas. Eram uma força coletiva. A luta não era só de uma pessoa, mas de uma família inteira. Vamos lutar por nossa mãe, ele gritou, sua voz cheia de emoção. As irmãs se uniram a ele. E naquele momento, com a adrenalina correndo em suas veias, Lucas não sentiu mais medo. Sentiu esperança. E enquanto os médicos preparavam o tratamento, ele se lembrou de cada momento que vivera com sua mãe. Cada risada, cada lágrima. E o que ele faria por ela? Logo, a sala estava cheia de movimento, gritos de ordens, e a agitação tomava conta. Lucas sabia que a batalha não estava vencida, mas naquele instante a família estava unida. E quando a médica se aproximou, com a seriedade que já conhecia, ele percebeu que a verdade que trouxeram à luz era muito mais poderosa do que qualquer segredo escondido. Eles eram mais do que apenas o experimento. Eram irmãos, conectados por amor e sacrifício. Agora, enquanto se preparavam para o que viria, Lucas olhou para o futuro. Havia incerteza, claro, mas também havia força renovada. Ele sabia que isso era só o começo. As respostas viriam, e com elas, a verdade de quem eram realmente. Este era o momento de todos se unirem. E o que eles enfrentariam a seguir mudaria tudo para sempre. Ei, antes de terminarmos, preciso te fazer um alerta. Se você chegou até aqui, isso significa que a história te tocou. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Fique ligado, não perca nada. Esmague o botão de like agora para apoiar o canal e alimentar o algoritmo. Isso ajuda muito. Ah, e eu adoraria saber a sua opinião.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho dessa história. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos nessa!